Olá, tudo na santa paz, fluindo bem. Essa semana rolou um assunto, rolou não, né? Faz parte da grade curricular, né? Parece sim que da grade curricular do ensino médio, que fala ali sobre o segundo ano do ensino médio, que fala a questão da globalização, né? O capitalismo, o neoliberalismo, a influência, né, dessa doutrina nos países que a gente chama de, classifica ali, né, na geografia, por países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, que na verdade são os países que foram explorados, né, por países capitalistas. Sim, os países capitalistas são aqueles que, né, tiveram colônias, né, em maioria deles ali, tiveram colônias, desenvolveram a indústria muito forte também, e tem um acúmulo de capital muito grande. Então, esses são os países capitalistas, que o Brasil não está nessa lista. Né? E acontece que a gente tem essa contradição ali, né? Porque tem o socialismo e o capitalismo, a gente coloca ali. Mas a nível mundial, tem os países capitalistas, os países subdesenvolvidos em desenvolvimento, que é no caso o Brasil, né? Brasil, os BRICS, né? A Rússia, a China, África do Sul, tem mais alguns ali que está em desenvolvimento também. Na América Latina tem alguns aí que estão despontando nessa classificação. E tem os países socialistas. Então são 3. Então não, o Brasil não é movimento capitalista com movimento socialista. Então o que mais consta aqui na nossa realidade é o movimento neoliberalismo. Deixa eu trocar a mão. Está segurando o celular. É o movimento neoliberalista, né? Que surge ali do liberalismo, que é o extremo de não aceitar, o extremo do liberalismo é não aceitar a intervenção do Estado de forma alguma. O indivíduo em si, né, cada qual com a sua competência, ter um governo focado assim, que é bem complicado, mas o extremo do liberalismo é essa, a não aceitação da intervenção do Estado. E o neo, né, por conta de crises, por conta de guerras, de crises econômicas, flexibilizou isso aí, né? Aí, a mínima intervenção do Estado, porque viu que o Estado tem que agir. Por mais que extremo que seja, numa guerra, na destruição, o Estado tem que intervir. Numa crise, como aconteceu em 1929, o Estado tem que intervir. Então, deu uma flexibilizada aí, surgindo o neoliberalismo, que é o vigente aqui no país, né? E em vários países do mundo, né? Qual que é a contradição aqui no Brasil, que é mais intrigante ainda que a gente desenvolveu em sala de aula? A contradição do Brasil é que a doutrina neoliberalista, ela carrega em si conteúdos, assuntos relacionados ao contemporâneo, ao moderno. Vai, né, administrando esses movimentos sociais, vai buscando ali a liberdade do indivíduo cada vez mais. Estou dizendo que é bom nem que é ruim, estou dizendo que a pauta é essa, né? E no Brasil tem essa divisão, né? Um lado carrega essa pauta mais forte e o outro lado carrega essa pauta do indivíduo, né? Do desenvolvimento mais empresarial, nessa parte mais do capital privado, vamos dizer assim, né? Do capital privado em si. Mas no fundo os dois acabam na mesma situação, que é a doutrina neoliberalista. Então o eleito tem que saber disso. Ele tem que saber lidar, porque os dois vão lidar com essas pautas, que são aplicadas aqui no Brasil, né? Então, quais são as pautas que vão ser aplicadas, que são aplicadas, já estão sendo aplicadas? Eu não vou citar o nome do presidente, né? Mas vamos pôr aí 20 e tantos anos atrás, ou mais até, que vai diminuindo o poder da influência estatal, vai tirando os benefícios sociais, vai privatizando. O que mais?
né? E vai criar essas pautas sociais que realmente são importantes de lidar, né, com as nossas atualidades, rever aí as questões mais tradicionais, são importantes, só que leva ao extremo, aquela coisa de liberdade sem responsabilidades. São pautas que estão vigentes. Então, independente, né, de quem esteja governando, tem que saber disso. Então não adianta brigar, porque a gente, no fundo, estamos unidos nessa situação. E a pauta neoliberalista, ela vem muito de uma resistência, vamos por assim, de burocratas que se apropriavam da força, né, se apropriavam, assim, pode-se dizer, né, quando a igreja estava ali muito enraigada com a política, e se apropriavam dessa coisa mais divina para massacrar o povo. Então ele vem no extremo com a mesma ideologia, né? Da religião, né? De perder força, de perder aquela coisa que o brasileiro tem muito, que é a fé em Deus, a religiosidade. A América Latina é muito forte nisso, né? Então vem muito forte, oprimindo dessa forma aí, ou desvalorizando, vamos por assim, aos poucos vai desvalorizando. E a família, que se a gente observar, eu dou aula de religião também, né? A família é prioridade nesse desvalor. Pode observar. É só a gente observar. Então a família, ela também é pauta do extremo neoliberalista, mas no sentido, né, da inclusão, é ótimo, eu acho bem positivo. Agora, no sentido de desvalorização da família, aí não. Aí ela já tem algumas pontuações aí que a gente tem que observar. E essa pauta, independente dos lados, ela está bem clara. Bem clara. Então, a nós brasileiros, cabe parar para observar e parar de ofender o próximo antes de ver que estamos todos, né? Todos estamos sendo atingidos por isso. E qual que a gente observa, né, ser o que mais edifica? Como eu estava falando lá na aula de religião, né, sobre a família, o valor da família, que também estou trabalhando nesse momento atual, o valor da família, em todas as religiões ali, a gente vê que agrega a base da sociedade como a família. O valor, né? Não é só da religião, é o valor social, a gente entende isso, não é muito difícil de observar. Quem está aí, né, como professor, consegue ver nitidamente isso aí, né? Quanto mais vai havendo desvalorização da família, mais nós temos jovens, crianças, né, que vai se tornar adultos um dia, jovens e crianças desestruturados emocionalmente, fisicamente, né? E é atingindo a família que vai atingir isso daí. Então observemos, antes de ficar ofendendo o próximo, que tem posição diferente, tenta entender isso daí. É importante, porque é disso que vai, né, contribuir ou destruir a base da sociedade. Tudo tem um ponto bom, mas quando chega ao extremo, ele acaba sendo negativo. Ele acaba sendo negativo, né, para uma sociedade edificada. E lembrando, né, gente, o interesse aqui do Brasil, nós temos aí 500 e poucos anos, fomos colônia também. E é interessante que o Brasil tenha uma consciência que ainda é uma força muito grande em manter, de alguma forma, né, essa colônia, vamos por assim, que é independente politicamente, considerada, reconhecida mundialmente, mas ainda tem muita dependência no sentido econômico, né?
E isso é prejudicial quando muitas atitudes são tomadas em prol, em benefício da nação. Isso é prejudicial, porque a soberania econômica não tem, né? Quem tem soberania econômica? Quem tem acúmulo de capital, tem grandes empresas, aí que nós chamamos de oligopólios, monopólios, né? Que tem a base da mídia em suas mãos também, influencia bastante, a base da informação, que desenvolve a tecnologia, até grandes estatais, no caso da China, que tem grandes estatais que administram esse poder, né? Porque a China não é considerada um país capitalista, né? Mas ela tem abertura à economia capitalista e a política dela é mais socialista. Mas ela enraiga muito esse poder por conta dessa administração mais sólida. E que nós possamos aí observar isso e somar forças. E não nos dividirmos nesse contexto. É um assunto bem delicado, é bem complicado, assim, mas é simples, não é muito confuso. Se a gente observar, né, nós ainda somos considerados países fornecedor de alimentos, que não é ruim, é bom, mas e os demais? E as demais áreas, como é que está? Né? Como é que nós temos essa influência? Na indústria, na questão do desenvolvimento tecnológico, na questão do desenvolvimento científico, como é que a gente está? E parar para ver esses projetos, esses planos, essas ideias. É importante. Esse é o futuro da nação. E não ficar apontando, né? Como é que eu posso dizer, né? Quando fica dividindo, né? Dividindo, criando ódio, criando inferioridade. Se o outro pensa diferente, eu sou mais superior ou inferior ao outro. Talvez a nossa salvação esteja nisso daí. A gente refletir esses pontos que são importantíssimos e relevantes. Mas é isso aí. Um abençoado dia para você, para sua família. Um abençoada tarde, né? Uma abençoada tarde para você, para sua família e para todos nós. Até mais. Tchau, tchau.